Bom dia, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos falar hoje sobre uma matéria que é importante. Estarei ensinando hoje física, tudo bem? Sabemos que a física é separada em diversos ramos, tá? Óptica geométrica, magnetismo, eletricidade, cinemática, dinâmica, até a física quântica. O que eu estarei demonstrando hoje, falando um pouco mais, debatendo um pouco mais, é sobre cinemática. Vamos lá? O que é cinemática, então? Né? Cinemática estuda o movimento dos corpos. Então vamos lá, vamos definir direitinho. Cinemática estuda o movimento dos corpos. Então, o movimento das estrelas, do sol, da bicicleta. Que nós estaremos falando que há dois tipos de cinemática. A vetorial, que estaremos estudando um pouco mais à frente, e a cinemática escalar, tudo bem? Estaremos falando exatamente da cinemática escalar. Mas antes de nós falarmos sobre o estudo dos movimentos, é necessário e importante que você defina bem o que é repouso, movimento e referencial. Então, por exemplo, a pergunta que eu faço agora, nesta manhã tão maravilhosa é: eu, Lawrenson Bastos, estou em movimento ou em repouso? Para você que está me ouvindo, talvez você fale, não, você está em repouso. E eu vou dizer a você, depende. Eu estou em repouso em relação à minha cama. Estou em repouso em relação ao computador que está ligado. Estou em repouso em relação à câmera que está aqui, neste exato momento. Tudo bem? Mas se eu olhar para cá, por exemplo, se nós pararmos para pensar, uma pessoa que esteja fora do planeta Terra, na qual gire em torno do eixo, ela vai afirmar que eu agora estou em movimento. Na medida que vai rodando o planeta Terra, vai ter a sensação de que eu estarei em movimento. Calma aí. Então tem como uma pessoa estar em movimento e em repouso ao mesmo tempo? Sim. Tudo depende do que chamamos de referencial. Este cara aqui, ó, é o Romário. É o Romário das 4 linhas. É, sem dúvida alguma, o cara mais importante. Dependendo do referencial que você pegue, o mesmo corpo poderá ou não estar em movimento, poderá ou não estar em repouso. Então calma aí. Eu agora, em relação à câmera, estou parado, estou em repouso. Por quê? Porque não há variação de posição, não há variação de deslocamento. Mas em relação a este garoto aqui, ó, que está fora do planeta Terra, e o planeta Terra gira, então eu estarei em movimento. Se imaginarmos e olharmos para cá, para o Sol também gira. Certo? O Sol também gira. E se olharmos para uma pessoa que estiver aqui ou aqui, o Sol estará em movimento. Qualquer parte que eu pegue aqui do Sol, porque o Sol estará rodando. Assim também são os planetas ao redor do Sol. Qualquer ponto que eu pegue, dependendo do referencial que eu fale, ele estará em movimento. Agora, se eu pegar como referencial o eixo e eu colocar uma pessoa em cima do eixo, essa pessoa estará em repouso. Porque não há variação, não houve variação. Tudo bem? Já pararam para imaginar como funciona dentro do ônibus? Hã? Então agora eu vou dar um exemplo dentro do ônibus, como funciona de fato, tá bom? Vem comigo.
Vamos lá então? Vamos agora, eu peguei um exemplo de um ônibus que tem uma pessoa dentro, uma placa e uma pessoa, certo? Presta bem atenção para nós entendermos como funciona movimento e repouso, tá? Se eu pegar como referencial a placa, esta pessoa que está do lado de fora do ônibus, ela estará em repouso. Por quê? Porque não há variação de deslocamento, não há variação de posição. Mas se nós pegarmos este ônibus, por ele estar se dirigindo à placa, observe que haverá deslocamento, haverá variação de posição. Logo, este ônibus, em relação à placa, estará em movimento. Tudo bem? Agora vamos parar para pensar. E se eu mudasse o referencial? Se eu tirasse o referencial da placa e colocasse exatamente o referencial no ônibus? Essa é a sensação que nós temos agora, tá? Quando estamos dentro do ônibus e olhamos para fora. Então eu peguei o referencial dentro do ônibus, tá? O ônibus é o referencial. Tudo bem? O que acontece com a pessoa que está lá do lado de fora do ônibus? Ela estará em movimento, porque há um deslocamento, há uma variação. O que acontecerá com a placa? A placa também estará em movimento, porque agora o nosso referencial é o ônibus. E com a pessoa que estará dentro do ônibus? O que vai acontecer? Já parou para pensar? Com a pessoa que está dentro do ônibus, se eu pego o ônibus como referencial, a pessoa que estará dentro dele estará em repouso. Então pararam para pensar? Viram direitinho? Tudo depende do referencial. Dependendo do referencial, o mesmo corpo poderá estar em movimento e em repouso. Tudo bem? Agora eu vou colocar um desenho com 2 carros, tá? 2 ônibus, para você entender bem como funciona, tá? Vem comigo. Agora eu peguei 2 ônibus, tá? A mesma placa, a mesma pessoa do lado de fora e 2 ônibus. Vamos imaginar que estes ônibus tenham a mesma velocidade, tá? Então, a velocidade do ônibus A é de 80 km por hora. E a velocidade do ônibus B também é de 80 km por hora. Em ambos há passageiros. Há uma pessoa do lado de fora e há uma placa, tá? Se eu pegar o referencial como a placa, a pessoa que está do lado de fora do ônibus estará em repouso. Observe esse garoto aqui. Em relação à placa, não há variação, não há deslocamento, não há variação de posição. Tudo bem? Ele não se desloca para poder ter variação. Show? Se eu mudar o referencial, presta atenção, hein? Se eu mudar o referencial e colocar no ônibus B, por exemplo, a pessoa que estará do lado de fora estará em movimento. Vimos no exemplo anterior. A placa também estará em movimento. Certo? Essa é a sensação que nós temos quando estamos dentro do ônibus. A pessoa que estará dentro do ônibus B estará em repouso. Show? Se eu pegar o referencial como B, a pessoa que está dentro dele estará em repouso. Mas para pensar, observe aqui, ó. E em relação ao ônibus A? O ônibus A estará em repouso ou em movimento? Lembre-se que no início eu falei que ambos os ônibus estão com a mesma velocidade. Se 2 carros têm a mesma velocidade, então a distância entre eles permanece constante em todo o circuito.
Logo, eu posso afirmar que o ônibus A em relação ao B estará em repouso, porque não há variação de deslocamento. Por quê? Porque a velocidade se mantém constante. Da mesma forma, se eu pegar o referencial como ônibus A, ó, se eu pego o referencial como ônibus A, o passageiro que estiver dentro dele estará em repouso. O passageiro que estará do lado de fora do ônibus estará em movimento. A placa estará em movimento. Porém, foque em mim. Porém, o ônibus B, que permanece constante, permanece com a mesma velocidade do ônibus A, ele continua mantendo a mesma distância. Logo, podemos afirmar que, em relação ao ônibus A, o ônibus B estará em repouso. Tudo bem? Repouso. Então, por isso que você tem essa sensação de quem está em movimento, quando está dentro do ônibus, quem está em repouso. Você não pode afirmar nada se você não pegar como parâmetro esse referencial. Tudo bem? No próximo vídeo vamos estar aprendendo sobre velocidade, velocidade média, o que é velocidade instantânea, o que é deslocamento, o que é tempo, tá? Tudo bem? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.